Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez, mais um final de semana, pela graça do nosso Deus, para poder aprendermos com o Espírito Santo aquilo que Deus preparou para nos instruir nesse domingo. Eu confesso aos irmãos que sinto muita saudade da nossa Escola da Palavra presencial. É um momento onde Deus verdadeiramente nos faz crescer em entendimento. É um momento muito bom para nossas vidas em relação à nossa comunhão com Deus, ao nosso aprendizado espiritual. Hoje eu tenho um assunto de extrema importância para nós como cristãos. Nós vamos dar continuidade, à ética cristã. O nosso amado pastor Eliel, ele fez a introdução dizendo os conceitos de ética. A nossa pastora Janete, de forma esplêndida, assim como o nosso irmão Paulo, também deram as suas colaborações. E agora coube a mim, na minha parte da colaboração, falar de um assunto que está muito em voga nos nossos dias. Eu vou falar sobre aborto. O que você sabe sobre aborto? Talvez o seu conhecimento sobre aborto seja o conhecimento legal, o conhecimento que o nosso judiciário nos fornece, as nossas leis nos fornecem. Mas eu queria saber o que você sabe sobre aborto, falando biblicamente. Pois é sobre esse assunto, nessa ótica, na ótica cristã, que eu quero convidar você a viajar comigo. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de chamar você a vir fazer uma oração comigo. Amém? Pai eterno, Deus de amor, estamos aqui, Senhor amado, prontos para ouvir a Tua palavra, prontos para sermos, meu Senhor, instruídos pelo Teu Espírito Santo. Senhor, quanto a esse assunto, meu Deus, falando de aborto, Pai querido, mostra-nos o que a Tua palavra diz. Senhor, clareie o nosso entendimento quanto a esse assunto tão difícil que está tão em voga nos nossos dias. Pai, em nome de Jesus eu te peço, fale aos nossos corações, nos instrua segundo a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Essa é a nossa escola da palavra, aonde estaremos crescendo em graça e conhecimento, né? Como eu havia dito, nós vamos tratar a respeito de ética cristã e o aborto. Eu perguntei para você se você já parou para pensar nesse assunto com essa ótica. Que ótica, irmão Marcelo? Um olhar do aborto sobre a ética cristã. Eu gostaria de passar para vocês o objetivo da nossa lição, como sempre, como aprendemos. Toda aula nós temos um objetivo. E qual é o objetivo da lição de hoje? Hoje, nesse domingo, o objetivo da nossa lição é esse que está em tela para vocês. Mostrar que praticar o aborto é interferir em uma seara que não fomos autorizados por Deus. Vamos lá. Pois bem, começando a entender. Eu quero trazer para você um texto bíblico para dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a interferência divina de Deus em nossas vidas, ela está antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Olha só que interessante essa palavra de Deus a Jeremias. Vamos ler juntos? Então vamos lá, me acompanhe. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que saíste da madre te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse eu, falou Jeremias ao Senhor: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor.
E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe a boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para planteares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amado ouvinte da palavra de Deus, eu queria voltar aqui para poder frisar esse versículo com vocês. A palavra de Deus disse a Jeremias, o próprio Deus, o nosso Pai, dizendo a Jeremias o seguinte: Antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saíste da madre, antes que tu nascesse, te santifiquei. Olha só que interessante. E às nações te dei por profeta. Todo esse episódio que está narrado na Bíblia, em Jeremias capítulo 1, que nós acabamos de ler, ele acontece antes do nascimento de Jeremias. Será que Deus verdadeiramente tem planos para mim antes mesmo de eu nascer? Você acredita nisso? Olha, lá na frente nós veremos que o salmista Davi, ele vai falar em oração a Deus que ele crê que Deus viu ele ainda informe no ventre da mãe. Quando nenhuma coisa existia, ele acreditava que Deus já o contemplava. Contemplava o quê? Era uma massa, era um óvulo fertilizado? Não. Davi falou, era eu. E eu quero deixar isso frisado na sua mente. Existe, sim, uma convicção do cristão de que Deus, ele opera em nossas vidas desde antes do nascimento. Existem vários versículos que vão nos dar essa garantia bíblica. Irmão, mas por que você está falando disso? Você não está falando que ia falar do aborto? Pois é. Olha a responsabilidade. Se nós voltarmos lá no início do nosso slide, você vai ver que eu estava falando de uma seara onde nós não fomos autorizados a intervir. É o poder de dar a vida ou de matar. Isso é algo exclusivo de Deus. Irmão, mas e aí? Quem comete o aborto provocado, que provoca esse aborto? A Bíblia diz que todas as obras nós daremos conta a Deus, sejam elas boas ou sejam elas más. Amém? Nós vamos dar continuidade. Olha só, o que eu trouxe para vocês aqui, eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo e me acompanhasse, porque eu quero entender o que pensa quem apoia o aborto, o posicionamento de alguns defensores da legalização desse ato, que para mim é um ato criminoso, é um ato desumano, é um ato, para mim, com um olhar de ética cristã, é um ato que desagrada, que aborrece a Deus. Vamos observar o que dizem alguns apoiadores. Eu quero trazer um vídeo de alguns minutos, né? Que foi um programa de televisão que tem uma audiência bacana. Depois eu vou compartilhar com você o site que é para que você possa acompanhar o vídeo na íntegra e para que você possa ver os comentários, as aberrações, as coisas que acontecem, que a gente fala assim, meu Deus, como que uma pessoa pode pensar assim? E propositalmente eu gostaria de induzir você, quando estiver assistindo esse vídeo, percebam que os números apresentados não têm fonte de pesquisa. Qual foi a fonte desses números que vão apresentar nessa reportagem? Percebam que as ideias elas são vagas, são vãs. Percebam que não tem um fundamento. E principalmente, amada irmã, amado irmão, percebam
em momento algum, falam com cuidado ou preocupação com uma vida, com um ser humano. Então eu gostaria de convidar você a estar assistindo esse vídeo comigo. Bora lá? Que o Senhor nos abençoe, porque é coisas assim, irmãos, terríveis. Vejamos. O aborto é parte da vida das mulheres, né? Seja provocado, espontâneo, com a gente mesma, com a nossa amiga, com a vizinha, com a irmã. Então, é um assunto que a gente tem que falar sobre ele. E tem que falar também sobre a sexualidade irresponsável dos homens que não quer usar camisinha. E tem que falar também que uma mulher, mesmo tomando anticoncepcional, pode engravidar se ela tomar também aí um anti-inflamatório ou qualquer coisa assim. E que é parte da nossa vida. Então, por que não falar sobre isso? Na verdade, o aborto já existe no Brasil. Sempre, na vida de todas as mulheres. Eu fico muito impressionada, porque assim, até a pergunta que se faz, eu acho que talvez seja errada. Você é a favor do aborto? Porque não, isso não é nem pergunta. Porque você é a favor do aborto legal? Porque assim, somos todos pró-aborto. Pró-aborto legal ou pró-aborto clandestino. Porque proibir o aborto não significa que não vai ter aborto. Legalizar o aborto significa menos mulheres pobres morrendo. Exato. Trauma, que todo mundo fala, o aborto é uma coisa que causa um trauma terrível que as mulheres nunca vão esquecer. Isso não é verdade. Não. O que causa um trauma terrível é o julgamento, é a sequela de um aborto mal feito, né? São outras questões de julgamento moral. E a gente sempre diz, bom, se os homens engravidassem, o aborto já teria sido aprovado, né? Assim, há muito tempo. Não é uma questão, é questão de dominação patriarcal mesmo, é uma sociedade desigual, porque é um médico, é um juiz, é um papa que vai dizer se eu posso abortar ou não. Né, é a minha vida que está em jogo, né, o futuro de uma criança que está em jogo. Eu quero ter uma criança que não vai ser desejada, que não vai ser amada. Não. A gente parte de um pressuposto, porque a nossa cultura ela é tão conservadora que a gente vai até antes disso, né? A sociedade parte de um pressuposto de que, primeiro, você não deveria nem transar, porque mulher não deveria gostar de sexo. Segundo, se você engravidou, problema seu. Porque abriu as pernas. Exatamente. Então a gente já parte de um pressuposto anterior, assim. É tão difícil. Perna, né? A questão é a responsabilidade. A gente precisa falar sobre responsabilidade de concepção, que não é só da mulher. A gente precisa falar sobre responsabilidade parental, porque depois que essa criança não desejada, ou por acidente, ou porque o método anticonceptivo falhou, enfim, vem ao mundo. Quantas crianças a gente vê sem nome de pai, gente? Na certidão de nascimento. Porque a responsabilidade... Um caso aqui no campo, no futebol brasileiro, pelo menos 7 dos jogadores que estão em campo foram meninos criados pelas mães. É isso. Que história é essa a gente não sabe. A gente só quer deixar uma coisa clara. O aborto já existe. Ele é feito. A gente está falando em legalizar o aborto ou não legalizar o aborto. Como é que a gente fala com as mulheres que não estão na nossa bolha? Claro. Bom, às vezes é mais fácil do que a gente imagina, né? Porque justamente o assunto do aborto, ele está na vida das mulheres, provocado, espontâneo, com a amiga, com a gente mesma. Então, é necessário dizer o seguinte, legalizar o aborto não significa obrigar ninguém a fazê-lo, né? Legalizar o aborto significa, se em algum momento na sua vida isso acontecer, você se deparar com uma situação de que você não quer esta gestação, você ter a opção de não ser julgada por isso e de poder aceder a um procedimento seguro, indolor, rápido, digno, sem o julgamento. Então isso é uma questão muito... tem uma fantasia na nossa cabeça de que é uma coisa horrorosa, de que tem que tem uma pessoa com um avental ensanguentado te aguardando, que você vai sentir uma dor horrorosa, e não é assim. Então assim, não existe solução mágica. Né? É necessário falar sobre este assunto, é necessário você tirar esse estigma de que o aborto é a coisa ou das jovens irresponsáveis ou de mulheres X. O aborto é parte da nossa vida. Olha, 88% das mulheres que fazem aborto são casadas, católicas, evangélicas, espíritas, pessoas com religião. Quase 90%, religiosas, né? Quer dizer, quase 90%. E lembrando que a legalização do aborto, eu acho que ela traz uma conscientização. Porque junto vem a educação, junto vem a noção de prevenção. Então isso vem todo um bolo, né, um pacote junto que conscientiza essa mulher a não precisar fazer aborto. Esse é um debate que é parte da nossa vida. Então, interditar ele significa relegar as mulheres a uma situação de criminalização. Sim. Por exemplo, onde as mulheres conseguem misoprostol, que é um medicamento, que é o Citotec, que é abortivo, que é usado nos países onde o aborto é legalizado, é eficiente, é barato e não é invasivo. Né? Ele mal utilizado pode deixar resíduo no útero, mas ele bem utilizado, ele provoca a expulsão do saco gestacional. Aonde as mulheres vão? Na boca, no tráfico. Então, assim, você empurra as mulheres para a criminalidade, você empurra elas para o silêncio, para a solidão, para o medo de morrer. Isso sim é criminoso. Claro. Isso sim é criminoso. É que é uma questão que está muito ligada a valores morais e religião, né? E eu vi uma frase muito boa, acho que dela,
e que ela, não sei se foi ela, tá, mas que falava assim, a descriminalização do aborto, ela é uma liberdade total, inclusive para quem tem religião. Claro. Porque se você tem uma religião que não te permite fazer aquilo porque você tem um código moral que você respeita, de ética, ok, você respeite o seu código moral. Exato. Mas você não pode obrigar que todas as mulheres sigam o seu mesmo código de valores, porque as pessoas têm valores diferentes. Pois bem, querido, olha as observações que nós faremos nesse vídeo. Olha, eu chego a ficar nervoso quando eu lembro do que foi falado nesse vídeo. Olha, não observar o valor à vida, que é algo primordial. Se não bastasse só isso, que seria o suficiente, ele ainda passaram informações sem fonte. Os meios de comunicação, eles tendem, né, a induzir as pessoas a acreditarem em algumas coisas. Por isso que estão falando muito de fake news, estão falando para tomar cuidado com as informações que nós vemos na internet. Vocês perceberam que eles não deram nenhuma fonte dos números? Não, porque 90% das mulheres cristãs... Da onde foi essa pesquisa? Gente, que aberração! Gente, que coisa louca! Eles, em momento nenhum, deram o valor que a vida de um ser humano tem. Fizeram assim umas colocações completamente infundadas, no intuito de convencer. E tentaram, né? Mas eu acredito que não conseguiram. Depois eu queria convidar você a entrar no vídeo e ver os comentários que fizeram lá, né? Tentaram convencer você com aquelas balelas, sabe? Conversa chula, conversa sem fundamento num programa de televisão. Ignoraram o problema pós-aborto. Queridos, são problemas graves que as mulheres passam quando cometem esse tipo de prática. É bem verdade que nós sabemos que as nossas leis brasileiras, elas, né, amparam as mulheres a cometerem essa prática quando é causa de estupro, quando é anacéfalo, né, o feto é anacéfalo, e quando coloca em risco a vida da mãe. Mas preste bem atenção, nós que somos apologetas da vida, nós defendemos a vida, nós não podemos concordar com tudo, nós podemos até cumprir, mas fazer apologia, concordar e pedir para que façam leis, para que liberem uma aberração dessa, não é um posicionamento ético cristão. Nós temos que estar atentos, porque se nós não nos posicionarmos, o que acontece, irmão? E que é isso, irmão Marcelo? Isso não é coisa de aula da escola da palavra. Se nós não nos posicionarmos, eles se posicionam. E aí eles conseguem coro para mudar leis que depois nós vamos ter que cumprir. Por isso eu peço a sua atenção para esse assunto. Se posicione contra, defenda os valores cristãos, se posicione a favor da palavra. Mas eu não trouxe só esse vídeo com essa aberração, não. Eu também trouxe o posicionamento de um grande pastor dos nossos dias, que tem uma credibilidade no mundo cristão muito grande. Esse pastor é o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ele também fala de aborto. E eu gostaria também de permitir com que você olhasse um posicionamento do... Não, irmão Marcelo, mas por que você não fala? Eu poderia falar e dizer que a fonte foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Mas eu achei muito interessante, e quando eu estava pedindo a Deus orientação para tratar desse assunto com vocês, eu pedi, Senhor, me orienta. E eu senti uma vontade muito grande, irmãos, de colocar esse vídeo para que você assista. Ele está disponibilizado no YouTube. Mas eu trouxe ele para agregar, para colaborar, para te explicar melhor, para ser mais certeiro, para ser mais conciso, sabe? Para que você possa entender realmente o valor do não apoio à legalização do aborto. Eu queria te convidar, esse vídeo ele é um pouquinho mais extenso, mas não saia daí não. Assista comigo também esse vídeo esclarecedor
do nosso querido irmão pastor Hernandes Dias Lopes. Bom, como já adiantamos, o tema do programa hoje é aborto. Reverendo, como o senhor mesmo disse, um tema muito relevante atualmente na nossa sociedade e em países circunvizinhos também que têm discutido sobre isso, né? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal está discutindo essa matéria, ouvindo os mais diversos representantes da sociedade, seja civil, seja religiosa, para formar o seu juízo sobre a matéria. Agora, recentemente, na Argentina, esse assunto foi levado e o Senado da Argentina não aprovou o aborto. E esta é uma matéria fundamental, porque a grande discussão é a seguinte: o ser que está sendo gerado no ventre da mãe é um componente do corpo dela ou é uma vida? Porque se nós tratarmos o embrião, o feto, como um componente do corpo da mulher, então quem vai decidir isso é a mulher. Mas se nós entendermos que aquele ser que está sendo gerado, não importa em que fase da vida esteja, é um ser que tem uma vida, que deva ter dignidade, que deva ter seus direitos garantidos até pela Constituição, porque à luz das Escrituras certamente o é, então a discussão é outra, certo. Não é verdade? Então o que nós entendemos, Isabel, é que o aborto ele é uma transgressão do 6º mandamento da lei de Deus: não matarás, porque a vida ela não começa a partir do 1º mês, do 2º mês, do 3º mês de gestação. A vida começa no ato da concepção. No ato da concepção? No ato da concepção. Então, a interrupção da vida, não importa em que fase ela seja, aos olhos de Deus, ainda que não aos olhos de todos os homens, é certamente uma quebra deste mandamento tão solene da lei de Deus, que é não matarás. Então, a partir do momento que há a concepção, a gente já entende que é começou separado, já não faz parte do corpo da mulher? Começou a vida. Uma vida independente. Uma vida independente. Há um fato curioso, Isabel, que lá no Salmo 139, o rei Davi está tratando deste assunto da onipotência de Deus, e ele diz que Deus conheceu a sua vida quando ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Não conheceu uma coisa, conheceu a ele como uma pessoa humana, com quem Deus já a tratava como pessoa humana, ainda quando ele não tinha forma, ainda quando ele não tinha uma característica de vida no sentido pleno de um corpo, com seus órgãos formados. Ele era substância ainda informe, mas Deus tratou dele naquele momento como um ser humano, como uma pessoa humana. Certo. E por que é tão grave o aborto, reverendo, aos olhos de quem defende essa não aprovação dessa legalidade? Primeiramente, Isabel, eu acho que é grave, primeiro, porque a vida humana na nossa sociedade contemporânea está sendo vulgarizada, né? Em todos os níveis de violência. Você vê hoje uma pessoa matando a outra por um celular, né, para roubar um celular. A vida está sendo completamente banalizada. Daí a alta violência. Agora, é grave porque o aborto é um crime, penso eu, Sim. com requinte de crueldade, porque é o assassinato de um ser indefeso. Sim. Segundo, é transformar o ventre materno, o reduto mais nobre, mais abençoado da vida, num patíbulo de tortura. Terceiro, esse ser que está ali sendo acalentado, sendo acolhido, ele é ameaçado onde ele deveria receber maior carinho e maior proteção. Quarto, a forma do assassinato desse ser muitas vezes é cruel, muito cruel, como é o envenenamento do feto, quando ele já tem muitas vezes emoções, sente dores, tem reações, muitas vezes se esquarteja aquele ser ali no ventre materno e suga como se tivesse
conforme uma autoridade no Brasil, há alguns anos, disse, como se fosse uma verruga pestilenta arrancada à força do corpo da mulher, da mãe. Então, quando você nota todos esses componentes de violência, de crueldade, é inimaginável que alguém defenda o aborto falando em direitos humanos. Porque como é que você vai falar em direitos humanos defendendo a morte? Sim. Como é que você vai defender direitos humanos sacrificando a vida? Nós deveríamos dizer um não rotundo, eloquente, sonoro à cultura da morte e valorizarmos a cultura da vida. Certo. É até um pouco, não sei usar a palavra correta, mas é um pouco estranho até você falar dessa questão, porque parece que é tão claro, né, reverendo, que ali já há uma vida. Como eu fico me questionando, como pessoas ainda podem ir lá num recinto tão sério, né, falar que não existe vida ali. Quando eu estava acompanhando as discussões naquela audiência lá do Supremo Tribunal Federal, e quando um médico ginecologista do Rio de Janeiro levantou dados dizendo que muitas vezes nestas campanhas pró-aborto levam-se estatísticas forjadas, induz a população a pensamentos absolutamente equivocados a respeito da gravidade do problema. Então dizer assim, não, mas tantas mulheres sofrem com isso, às vezes em clínicas clandestinas. E é claro que todos nós queremos que as mulheres sejam bem tratadas, porque que elas tenham saúde, que elas tenham proteção, que elas tenham todo o cuidado, todo o amparo, para que possam ter uma gestação digna, para que possam ter um acompanhamento responsável e amoroso. Mas não se fala nenhuma vez dos milhares, talvez milhões de seres que são assassinados no ventre da mãe. Isso não se leva em consideração, porque a nossa sociedade está coisificando a vida. A nossa sociedade está descaracterizando o que é ser humano. E a nossa sociedade está cada dia mais insensível à sacralidade da vida. Então, nós precisamos pensar de forma muito profunda sobre essa questão para nós não estarmos na contramão do propósito de Deus, nem na contramão do propósito da existência humana, quanto dignidade do ser humano. Porque a impressão que dá é que a gente toma mesmo o lugar de Deus ao ter uma atitude como essa, né? Já que não há nada externo, como num caso de violência, né, extrema. E você está levantando, sabe, Isabel? Urbana, digamos assim. Ele está ali, como o senhor falou, indefeso, né? É muito importante que o feto, o embrião, ele não é um componente do corpo da mãe como um dedo ou um fio de cabelo, ele é um ser humano. E mais, à luz das Escrituras, e nós somos cristãos e defendemos isso, Deus é o único que tem o poder de dar a vida. E Deus é o único que tem autoridade para tomar e tirar a vida. Então, quando eu tomo nas minhas mãos esse destino, eu estou usurpando um direito que só pertence a Deus. Sim. Né? Além do mais, Isabel, tem os componentes, por exemplo, e eu sou pastor já há 36 anos e tenho lidado com tantas pessoas que passaram por essa circunstância tão difícil, são os dramas da culpa. Sim. São os dramas da consciência pesada. Isso que eu ia falar. São os tormentos da alma. Exatamente. Né? Porque o ser humano não é uma máquina, que ele vai lá e faz alguma coisa e não sente mais nada. Não, o ser humano tem uma consciência. O pensador alemão disse certa feita, famoso pensador alemão, disse certa feita que há duas coisas que o encantavam. Era o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele. Quando nós violamos uma lei moral, acende na nossa mente, na nossa consciência, uma campainha. Acende uma luz vermelha. E quantas mulheres eu conheço e tratei que vivem atormentadas anos após anos, porque foram praticar um aborto e às vezes, sabe, Isabel, o grande problema é esse, que a maioria é por uma questão de uma vida desregrada. É o sexo livre,
é o sexo sem compromisso, é o sexo sem aliança, é o sexo fora do casamento ou antes do casamento. Então, o aborto é uma tentativa de reparar um erro cometido. Né? Porque se nós fôssemos, então, observar os preceitos de Deus, o sexo é para a relação matrimonial. Não é para ser praticado antes do casamento, nem fora do casamento, mas no casamento, de tal maneira que os filhos são pensados, são planejados, são desejados, são amados, são protegidos. Quando uma mulher assim está grávida, é uma festa, é uma alegria. O cuidado é um cuidado cheio de ternura e de amor. Agora, a nossa sociedade rendida ao pecado, rendida à promiscuidade, rendida à depravação moral, ela vai quebrando esses parâmetros, esses preceitos divinos, e uma vez que transgrediu aqui, transgride ali, transgride acolá. Um abismo vai chamando outro abismo. E como o senhor falou, acaba ocorrendo a banalização, né? A banalização da vida. Há um fato curioso. A nossa Constituição defende um ovo da tartaruga, por exemplo. Não pode destruir porque ali dentro tem vida. Agora, se nós defendemos a tartaruga, não defenderíamos a vida humana? Não tem o ser humano mais dignidade, mais valor aos olhos dos homens e aos olhos de Deus? Então fica aí o nosso alerta. Nós precisamos lutar pela cultura da vida. Nós precisamos dizer um não sonoro, eloquente à cultura da morte. Nós precisamos honrar a vida e glorificar o Criador. É desta maneira que nós vamos ter uma vida saudável, uma família saudável, uma sociedade saudável. Queridos irmãos, como o nosso amado pastor falou, chega até dar um alívio no nosso coração. Sabe por quê? Porque o sentimento que eu fico é um sentimento de não ser pressionado, de não estar errado, porque o que normalmente acostuma acontecer na nossa sociedade, nos nossos dias de hoje, é que eles criam as leis, e aí quando essas leis entram em vigor, você fica obrigado a cumpri-las, de maneira que se você não cumpre, você é um cara assim, né? O direito dos homossexuais e outras leis aí, sabe, que foram criadas e estão em vigor, né? Assim, ofendem a nossa ética cristã. Mas como nós vamos nos posicionar? Vamos orar, pedindo ao Senhor para que venha verdadeiramente nos ajudar. É bem interessante nós observarmos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz menção desse versículo, que eu também falei um pouco atrás. Ele fala do Salmo 139, do versículo 15 ao versículo 17, onde o salmista Davi ele fala assim: os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, gente, ele estava sendo formado, e ele crê e relata isso, que os olhos do Senhor, né, não ficaram encobertos sobre essa formação dele no ventre, quando em oculto foi formado. E esmeradamente tecido nas profundezas das trevas. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Olha o que Davi prega. Olha o que Davi acredita. Olha o que... Será que Davi apoiava o aborto? Ele entendia que existe um propósito de Deus para as vidas. Nenhuma vida vem a este mundo sem o conhecimento do nosso Deus. E para todas as vidas, assim cremos, Deus tem um propósito. Você não é um acidente sexual, você é um propósito de Deus. Uma criança é um propósito de Deus. Porventura você já leu na Bíblia alguém que assumiu um reinado com 8 anos de idade? Porventura você já leu na Bíblia alguém que perdeu pai e mãe e depois foi lembrado e honrado? Irmãos, é Deus quem dá início e Deus quem dá pausa, porque a eternidade está por vir. Então a morte hoje é uma pausa. Eu considero a morte uma pausa. Então é Deus quem starta e aí você começa. E é Deus quem dá pausa até que a eternidade venha. Cabe a Deus esses 2 pontos e não a nós. Se porventura nós intervirmos nesse processo do startar até o da pausa, nós daremos conta a Deus. Prestaremos conta a Deus.
Ah, irmão Marcelo, mas eu queria tirar uma dúvida aqui. E aqueles abortos espontâneos, que eu queria muito ter gerado essa criança, isso me trouxe uma tristeza muito grande. Ainda por isso, eu vou estar infringindo as leis de Deus, a vontade de Deus para os homens. Eu ainda vou estar entristecendo o Espírito Santo. Não, irmã. Deus, ele é a sabedoria. Deus vai contemplar o profundo sentimento do seu coração. Você não fez nada, pelo contrário, você estava contribuindo para que aquela gestação acontecesse. A interrupção natural, né? O aborto espontâneo não foi provocado por você. Foi um problema do seu corpo. E isso, se nós que somos humanos entendemos, que dirá Deus? O que nós estamos falando aqui é do aborto forçado, é do aborto provocado. É desse que nós estamos falando que Deus não se agrada. É contra essa lei de legalização do aborto. Aí elas falaram assim, mas o fato de legalizar não quer dizer que todo mundo é obrigado a fazer. É verdade. Ninguém, né? Mesmo legalizando, ninguém é obrigado a fazer. Mas estando legalizado, muita gente vai fazer. E olha a aberração, irmãos. Eu chego a ficar assim, os irmãos me perdoam a minha falta de controle. Porque legalizando vai ajudar as pobres. É como se fosse as pobres mulheres que fossem irresponsáveis, que fossem... Gente, pelo amor de Deus. Enfim... Olha quão profundas são essas palavras de Davi, demonstrando que Deus tem controle do ser humano quando ele ainda está informe. E Deus, o próprio Deus falou isso para Jeremias e nós lemos. E olha só, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Olha que coisa linda, irmãos. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Irmãos, Deus tem um controle especial por cada vida antes mesmo. Você já parou para pensar que quando Deus ele diz que nos amou primeiro, esse primeiro ele pode estar num mundo que talvez você não tenha noção anterior? Ele nos amou primeiro. Você já parou para pensar que Jesus Cristo, falando de Judas, em determinado momento ele fala, para este dia foi formado. Irmão, tu já parou para pensar no que a Bíblia diz a respeito disso? Tu já parou para pensar que no jardim do Éden, lá no Éden, quando o homem pecou, Adão pecou, o próprio Deus falou para Adão que do ventre de uma mulher profetizou o nascimento. Já era um projeto de Deus, gente, pelo amor de Deus. Já era um projeto de Deus a vida de Jesus. E já era um projeto de Deus a vida de João Batista. Só eu que não sou um projeto de Deus. Aí aquelas queridas, né, participantes daquele episódio triste ali daquela entrevista, falaram assim, não, porque você já reparou quantos jogadores de 10 jogadores de futebol, 8 não tem pai. E aí, o fato de não ter pai, deixa eu falar, eu sou um filho de mãe solteira. Você acha que eu sou uma bênção? Deixa eu fazer uma declaração que um dia que Deus me permitir, tiver uma oportunidade, eu conto meu testemunho completo para você. Pois é, quando meu pai engravidou minha mãe, você sabe qual foi o motivo que fez com que ele fosse embora para Belém do Pará? Ele falou para minha mãe, tira essa criança para a gente continuar junto. E minha mãe falou assim, olha, jamais, se você não quiser me ajudar a criar essa criança e a dar dignidade a essa vida, você pode ir embora, mas abortar eu não aborto. Você me considera uma bênção? É porque minha mãe não aceitou o aborto como uma solução para a vida dela. Aleluia! Irmãos, existe um plano prévio de Deus para cada vida. E eu gostaria de frisar isso no seu coração. Amém? Vamos concluir. Bom, acreditando que entendemos
o tema e que temos isso bem resolvido na nossa ética cristã, eu queria te fazer 3 pedidos, queridos, queridas. Não abram mão dos princípios divinos. Olha, se tem algo que Deus verdadeiramente não negocia, é princípio. Então, se a palavra de Deus fala, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, para que não devemos matar. Se ele diz que não devemos matar ninguém. Ah, mas existe um prólogo aí, existe um debate da onde a vida começa. Porque, de repente, o anticoncepcional pode ser uma pílula abortiva. Então eu não vou tomar anticoncepcional, não vou tomar nenhum contraceptivo. Ah, será que é só a camisinha? Como é que fica, irmãos? Olha só, não vamos complicar o que é fácil. Se todas as suas ações elas forem com ética cristã, provavelmente você vai entender o que foi falado na aula passada sobre controle de natalidade, sobre planejamento familiar, sobre como fazer esse planejamento familiar com a bênção de Deus, tendo a vontade de Deus como centro da tua vida. O problema é que, por vezes, a gente quer tantos pormenores, tantas explicações, que quando alguém não nos explica, né, não exaure as possibilidades, a gente fala, então eu vou continuar com o meu conceito. Você tem que continuar com o conceito de Deus. Não abra mão dos princípios divinos. Seja um defensor da vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Não, irmão, mas era um bandido, um marginal, um estuprador, Tá. Você não precisa concordar com as práticas dele. É como o próprio pastor Hernando Dias Lopes diz. Uma mãe que tem um filho preso na papuda, ela repudia a prática dele, mas ela ama ele. Uma mãe ou um pai que tem o filho nas drogas, ele repudia de todas as formas, ele repudia as práticas do filho, mas ele ama o filho. Sejamos nós defensores da vida. Se você, irmão, eu queria te trazer uma reflexão. Se eu ou você, se fôssemos classificados para morar no céu por mérito, você iria? Por mérito? Não, eu mereço. Eu sou um cara maneirão, todo mundo gosta de mim. Pô, não, eu faço meu trabalho honesto, eu não roubo, eu não mato. Você acha que isso seria suficiente para nós fazermos jus à eternidade? Parou, pensou? Claro que não. Não é. Por isso que salvação é pela graça de Deus, é um dom gratuito de Deus. E não é por obras para que ninguém se vanglorie. E isso já ficou bem claro para nós na palavra de Deus. Então, não faça diferenciação de vidas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Proteja a vida. Seja um defensor da vida. E por último, queridos, para que nós venhamos caminhar para o nosso final dessa aula maravilhosa, eu queria dizer a você, quando houver divergência, quando pessoas quiserem entrar em embates, às vezes até mesmo embates teológicos, fazendo argumentações do tipo, mas a menina tinha 10 anos de idade, você acha justo ela gerar aquela criança até o fim? Você acha justo ela dar a vida e depois ficar com uma série de traumas? Não entre em debate. Você, como eu pedi aqui no primeiro convite, você é um defensor dos princípios divinos. Se aquela pessoa não está predisposta a entender que o dom de Deus também é o dom da vida, não discuta com ela. Quando houver divergência, não discuta. Ore. Porque quem tem o poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Queridos, eu gostaria de agradecer a vocês por essa paciência. Eu me coloco à disposição dos amados irmãos
para que a gente venha, de repente, num outro momento, levar em consideração os conceitos jurídicos, porque como que chegaram nessas leis, levar em consideração situações bíblicas, né, como está lá em Êxodo 23, Êxodo 20, a gente pode aprofundar. Irmão, mas por que você não aprofundou agora nessa aula? É porque esse tema, nessa oportunidade, eu quero insistir para que você entenda que o aborto não é algo que Deus se agrada. Interromper uma vida no ventre, de repente, é interromper um propósito de Deus. Irmãos, e a gente pode? Não, não podemos. Mas se assim agirmos, prestaremos conta com Deus. Então eu procurei não aprofundar nos pormenores, porque se nós entrássemos verdadeiramente nas nuances desse assunto, a gente ia falar de muita coisa que não, do exclusivo, do único, do principal motivo de falar de aborto numa escola da palavra. É dizer para você que Deus não se agrada dessa prática. Então, por isso não entrei nos pormenores, mas estou aberto aos diálogos, estou aberto à conversação. Aqueles que têm meus canais de contato, né, pelas mídias sociais, ou então meu celular, ou então pode falar comigo pessoalmente, será um prazer poder sentarmos e falarmos mais desse assunto. De repente a gente aproveita essa oportunidade para matar a saudade. O que você acha? Comecei a gostar desse negócio. Tá bom, meus queridos? Então, assim, eu gostaria de agradecer você por essa oportunidade. Oportunidade que você me deu de entrar na tua casa, de estar com você na manhã deste domingo, falando a respeito dessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa dar àqueles que têm algum tipo de dúvida, entendimento. Aqueles que têm certeza, convicção mais ainda. E aqueles que, porventura, gostariam de defender a não legalização do aborto, os meios para pautar o seu questionamento, não só na ética cristã, como no mundo jurídico. Beleza? Eu estou aqui à disposição de vocês. Gostaria de me despedir de vocês, desejando a vocês um excelente domingo e que mais tarde possamos estar na presença de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor num culto de Santa Ceia, aonde Ele morreu para poder nos salvar e ressuscitou dizendo: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E por isso nós devemos louvar e engrandecer o nome dele. Queridos, bom domingo para você, que Deus te abençoe, um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos seus corações, tá bom? Paz do Senhor, graça e paz!